Olá, mulheres queridas. O tema da nossa leitura de hoje é: não me faça esperar por nada, mereço tudo imediatamente. A impaciência é fruto do orgulho. Uma pessoa orgulhosa parece não poder esperar por qualquer coisa com uma atitude adequada. Como discutimos no capítulo anterior, a paciência não é a habilidade de esperar, é a habilidade de manter uma boa atitude enquanto se espera. A Bíblia não diz seja paciente se você esperar. A Bíblia diz seja paciente enquanto você espera. Esperar é parte da vida. Muitas pessoas não esperam bem e, no entanto, na verdade, gastam muito mais tempo esperando do que recebendo. O que eu quero dizer com isso é que pedimos alguma coisa a Deus em oração crendo e então esperamos pela sua manifestação. Quando ela chega, nos alegramos porque finalmente recebemos o que estávamos esperando. Entretanto, como somos pessoas direcionadas a atingir objetivos, sempre estamos lutando por algo, sempre temos alguma coisa a esperar. E aí recebemos, e aí vamos imediatamente de volta ao processo de pedir e crer por uma outra coisa, esperar por mais algum tempo até que aquilo aconteça. Pensar sobre essa situação me fez perceber que gasto muito mais tempo da minha vida esperando do que recebendo. Então decidi aprender a desfrutar o tempo de espera, não apenas o tempo de receber. Precisamos aprender a aproveitar onde estamos, enquanto estamos a caminho de onde estamos indo. Romanos 12:3 vai dizer: porque pela graça que me foi dado, diga a cada um dentre vós que não pensei de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. É impossível desfrutar a espera se você não sabe como esperar pacientemente. O orgulho impede a espera paciente porque a pessoa orgulhosa pensa tão bem de si mesma que acredita que jamais deveria ser incomodado sobre outro aspecto. Embora não devamos pensar mal de nós mesmos, também não devemos pensar tão favoravelmente a nosso próprio respeito. É perigoso nos colocarmos num lugar tão elevado que nos leve a menosprezar os outros. Se eles não estiverem fazendo as coisas da maneira que queremos, ou tão rapidamente enquanto pensamos que deveriam ser feitas, nos comportamos impacientemente. Uma pessoa humilde não mostrará uma atitude impaciente. Outra maneira pela qual Satanás usa a nossa mente para nos conduzir a um comportamento impaciente é nos levar a pensar que somos idealistas em vez de realistas. Se colocarmos na nossa cabeça a ideia de que tudo ao nosso redor está legal, que os nossos relacionamentos são perfeitos, que nenhuma dificuldade, nenhum obstáculo, nenhuma pessoa desagradável com quem lidar, então estamos caminhando para a queda. Ou, na verdade, deveria dizer que Satanás está nos determinando uma queda pela nossa forma errada de pensar. Não estou sugerindo que sejamos negativos. Sou uma crente firme em atitudes e pensamentos positivos, mas estou sugerindo que sejamos realistas o suficiente para enxergarmos que muitas coisas na nossa vida são realmente reais e não são perfeitas. Meu marido e eu viajamos quase todo final de semana para uma cidade diferente para dirigir conferências. Muitas vezes alugamos salões de bailes, hotéis, centros cívicos, de convenção. No início eu ficava impaciente, frustrada, cada vez que alguma coisa saía errada em um desses lugares. Eu sabia que havíamos pago um bom dinheiro pelo uso dessas salas e que havíamos alugado de boa fé, esperando que tivessem boas condições. Então ficava muito irritada quando isso não acontecia. Fazíamos tudo o que podíamos para tentar assegurar que os lugares que alugávamos eram limpos e confortáveis. Houve ocasiões em que nos prometeram reservas antecipadas para a nossa equipe de viagem. Entretanto, nós chegávamos e nos diziam que não havia salas disponíveis por muitas horas. Os funcionários do hotel frequentemente davam informações erradas a respeito dos horários das nossas reuniões. Lembro de uma vez em particular, quando a sobremesa servida às nossas mulheres cristãs, aproximadamente 800, foi regada com rum. A cozinheira misturou os pratos com o que estava sendo servidos em uma recepção de casamento. É desnecessário dizer que ficamos um pouco embaraçados quando as mulheres começaram a dizer que a sobremesa tinha gosto de licor. Eu poderia me alongar, mas o ponto é simples como este. Ocasionalmente, muito raro, os nossos seminários acabariam com pessoas perfeitas no lugar perfeito com tudo perfeito. Finalmente percebi que uma das razões por que essas situações me deixavam impacientes e me comportando mal é que estava sendo idealista e não realista. Nosso título é: não me faça esperar por nada, mereço tudo imediatamente. Isso quer dizer impaciente.
Não planejo para o fracasso, mas lembro-me de que Jesus disse que neste mundo teríamos que lidar com muitas tribulações, provações, aflições e frustrações. Essas coisas são parte da vida nessa terra, para o crente como também para o descrente. Mas todos os infortúnios do mundo não podem nos ferir se permanecermos no amor de Deus. Devemos manifestar o fruto do Espírito. Paciência é o poder para perseverar. Colossenses 3,12 vai dizer: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Volto-me para essa passagem frequentemente para me lembrar do tipo de comportamento que deveria estar demonstrando em todas as situações. Recordo a mim mesma que paciência não é a minha habilidade de esperar, mas minha habilidade de manter uma boa atitude enquanto espero. A paciência é o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, e é depositada no espírito de cada pessoa nascida de novo. A revelação ou a manifestação da paciência pelo seu povo é muito importante para Deus. A paciência ela é revelada pelas provações. Tiago 1, versículo 2 ao 4 vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria ao passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O Senhor quer que as outras pessoas vejam seu caráter por meio dos seus filhos. O capítulo 1 do livro de Tiago nos ensina que quando nos tornamos perfeitos, não estaremos precisando de mais nada. O diabo não pode controlar um homem paciente. Tiago 1 também nos ensina que deveríamos nos alegrar quando nos encontrarmos envolvidos em situações difíceis, sabendo que o método que Deus usa para revelar a paciência em nós é chamado de várias provações. Tenho descoberto em minha própria vida que várias provações finalmente revelaram a paciência em mim, mas primeiro me trouxeram uma porção de outras coisas que não eram características divinas. Coisas como orgulho, ira, rebeldia, autopiedade, lamentação e muitas outras. Parece que essas outras coisas devem ser enfrentadas e trabalhadas antes que a paciência surja. Se você se lembra, uma atitude impaciente foi uma das mentalidades de deserto que mantiveram o povo de Israel vagueando nele por 40 anos. Como poderiam essas pessoas estarem prontas para entrarem na terra prometida e expulsar os atuais ocupantes para que pudessem possuir a terra, se eles não podiam nem mesmo permanecer pacientes e imperturbáveis durante uma pequena dificuldade? Realmente eu encorajo a trabalhar com o Espírito Santo enquanto ele desenvolve o fruto da paciência em você. Quanto mais você lhe resistir, mais longo será o processo. Aprenda a responder pacientemente a todos os tipos de provações e você se descobrirá vivendo uma qualidade de vida que não é apenas suportada, mas desfrutada em sua plenitude. Hebreus 10:36 vai dizer: com efeito tendes necessidade de paciência e perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Essa passagem nos diz que sem paciência e perseverança não receberemos a promessa de Deus. Hebreus 6:12 nos diz que é apenas por meio da fé e da paciência que herdamos as promessas. O homem orgulhoso corre na força da sua própria carne e tenta fazer as coisas acontecerem no seu tempo. O homem orgulhoso diz: estou pronto. A humildade diz: Deus sabe melhor e ele não se atrasará. O homem humilde espera pacientemente. Na verdade, ele tem um temor reverencial de se mover na força da sua própria carne. Mas o homem orgulhoso tenta uma coisa após outra, todas sem sucesso. Saiba que uma linha reta nem sempre é a distância mais curta para um objetivo. Provérbios 16:25 vai dizer: há caminhos que parecem direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Precisamos aprender que no mundo espiritual, às vezes uma linha reta não é a menor distância entre nós e onde queremos estar. Pode ser apenas a distância mais curta para a destruição. Devemos aprender a ser pacientes e esperar no Senhor, mesmo que pareça que Ele esteja nos levando em um caminho de círculos para chegarmos ao nosso destino almejado. Há multidões de cristãos infelizes, vazios no mundo, simplesmente porque eles são tentados a fazer alguma coisa acontecer, em vez de esperar pacientemente que Deus faça com que as coisas aconteçam. Deus tem o seu próprio tempo e é da sua maneira.
Quando você estiver tentando esperar em Deus, o diabo aprisionará sua mente continuamente, exigindo que você faça alguma coisa. Ele quer movê-lo em zelo carnal, porque sabe que a carne não lucra nada. Como vimos, a impaciência é sinal de orgulho, e a única resposta ao orgulho é a humildade. A frase "diminua-se em sua própria estima" não significa que você deve pensar mal a seu respeito. Ela simplesmente significa: não pense que você pode resolver todos os seus problemas sozinho. Em vez de tomarmos os problemas orgulhosamente em nossas próprias mãos, devemos aprender a nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. Quando Ele souber que o tempo está correto, Ele nos exaltará e nos levantará. 1 Pedro 5,6. Quando esperamos em Deus e nos recusamos a nos mover no zelo da carne, acontece um morrer do eu. Começamos a mover os nossos próprios caminhos e a morrer para o nosso próprio eu, o nosso próprio tempo e a viver para a vontade e o caminho de Deus para nós. Deveríamos estar sempre prontos, obedientes para fazer qualquer coisa que Deus nos pedíssemos, mas deveríamos também ter um temor piedoso do orgulho carnal. Lembre-se que é o orgulho que está na raiz da nossa impaciência. O homem orgulhoso sempre vai dizer: por favor, não me faça esperar por nada, mereço tudo imediatamente. Quando você for tentada a tornar-se um frustrado e impaciente, recomendo-lhe que comece a dizer: Senhor, quero a tua vontade e o teu tempo. Não quero estar na tua frente, nem quero estar atrás de ti. Ajuda-me, Pai, a esperar pacientemente em ti. Lembre-se, uma pessoa humilde não mostrará uma atitude impaciente. Terminamos a nossa leitura de hoje. Seguimos com o capítulo Mentalidade de Deserto, com o tema Meu comportamento pode estar errado, mas não é minha culpa. Até a próxima leitura.